empresa que pretende mergulhar nessa jornada de transformação permanente da inovação, ela precisa ter muito claramente de que inovação é um processo que depende de pessoas, é extremamente colaborativo. Está convencido a inovar na sua empresa, mas não sabe por onde começar? Assista agora a entrevista que fizemos com o Head de Marketing da 3M no Brasil. Nela, Serafim apresenta um passo a passo prático para você desenvolver uma cultura de inovação na sua empresa. Acompanhe! Antes de começarem os encontros desse comitê, desse grupo que vai trabalhar para a mudança de inovação, é muito importante um pré-trabalho, ou até uma sensibilização, que as pessoas entendam um pouco mais o que é inovação. Elas vão se reunir para discutir que tipo de projeto. Parece óbvio, mas nem sempre é. Então as pessoas sabem, assim, na 3M a gente usa há muito tempo essa ideia, né? Inovação é criação de valor, tanto para quem usa, consome, compra o seu produto, como para a empresa. Então, essa coisa nova que você vai ofertar, ela precisa impactar no resultado da empresa, gerar venda, margem, etc. Primeiro trabalho, assim, a gente vai se reunir para inovação. O que é inovação? Precisa saber, porque não é criar um programa de ideias, né? Não é juntar o pessoal para, no dia de chuva, chamar, tomar um sorvete, dar ideia aleatória. Isso é romântico, não é assim. Então, é sempre um processo para a gente criar resultado para a empresa. Muito da inovação ela vem desse trabalho de identificar o que é valor para os clientes e para a empresa. Então, esse mapeamento das oportunidades, de onde a empresa está inserida, onde ela pode ir, esses caminhos futuros, olhar dentro das áreas, vendas, processos, identificar quais são as oportunidades de criação de valor dentro delas. Isso é muito importante, já agiliza para entrar nessas discussões com muito mais conhecimento e conforto para trabalhar em algo que traga resultado. Comitê, se a gente falar comitê de inovação, certamente tem que ter essa pessoa central da empresa, a fundadora, dona, etc., lá, tal, sempre, porque qualquer tamanho de empresa, a alta liderança é absolutamente vital para transformar a cultura, mas não pode ser só ela. Então, e se uma empresa tem a estrutura, imagina, tradicional, você vai ter lá a pessoa que cuida da parte de atendimento ao cliente, de vendas, de interação. Essa pessoa precisa participar dessa conversa. Se você tem a pessoa de processos produtivos, fabris, de serviço, essa pessoa precisa também colaborar ali. As grandes cabeças das grandes áreas da empresa, por menor que ela seja, trabalhando em conjunto, são fundamentais para a gente construir o que a gente chama aí de cultura da inovação. Seja o dono ou alguém designado que sabe que o seu papel não é ser de tirano ali, de comandar e só ele que decide, ele a palavra final, porque, de novo, inovação é um processo absolutamente colaborativo e que precisa de um clima, mais que tudo, de confiança, de liberdade. Então, se as pessoas não se sentirem engajadas, ali, que podem se expressar, que podem dar ideias e que todas as ideias delas vão ser tolhidas, cancela o comitê, não vai para lugar nenhum. Outra coisa vital para esses processos, é muito importante ter uma visão de futuro e uma tangibilização do que está se fazendo. Então, reuniões regulares que tenham uma frequência de encontros, cada reunião, o que se espera para se preparar para aquela reunião, e depois que essa reunião termina, aquele consenso formal de, olha, então a gente viu isso, a gente vai para a próxima reunião que vai tratar de A, B, C, e as tarefas estão com vocês. Então esse gestor de projetos com certa disciplina é vital para esse processo não se tornar algo moroso, que não leva a lugar nenhum e que rapidamente vai morrer. Se a ideia de inovar é criar valor, então ela tem que identificar assim, bom, quais são as áreas prioritárias que eu vou conseguir criar valor e impactar o resultado de forma mais rápida. Então vamos imaginar que assim, bom, lá no processo produtivo eu tenho oportunidade de ser mais produtivo, de reduzir tempo, de reduzir custo, de melhorar minha qualidade. Ou no atendimento ao cliente, como é que eu faço o meu atendimento, como é que está a minha comunicação. Nesses grandes blocos, é importante a gente selecionar alguns deles e por isso que eu falo que inovação nunca é um processo só baseado no romantismo, etc. Se você definir as áreas em que você vai priorizar os primeiros projetos desse comitê, bom, aí já tem um monte de tarefa para fazer. Por exemplo, atendimento ao cliente.
as pessoas desse comitê, se isso é definido, elas têm que ir lá conhecer cada vez mais o cliente. Tem um monte de tarefa lá. Ir no campo, você entrevistar os clientes que você já atende, aqueles que mais reclamaram, ir lá entrevistar o cara, fazer benchmark de outras empresas, olhar até, inclusive, empresas que não são do seu setor, para você se inspirar e, de repente, adapta, faz um contrabando daquela ideia, daquele mercado para o teu. Fica fácil quando você define o objetivo que você quer naquela área. Bom, aí inovação é aplicação de conhecimento, estudo, não é amassando a cabeça, né? E aí você arregaça as mangas, você já sabe. Se é processo produtivo, mesma coisa. Vai ter que identificar, trazer os dados, buscar esses dados. Qual é o nosso tempo hoje que a gente faz? Quanto perda a gente tem? Quanto a gente custa? Vamos fazer uns benchmark, vamos ver que tecnologias hoje existem. É muito claro quando você sabe o que você busca em termos de inovação, criação de valor, e identifica e prioriza nesse time que guarda-chuvas você quer trabalhar, aí, nossa, não falta trabalho para cada reunião as pessoas avançarem, né? Inovação não é um processo tão preciso, mas ter uma estimativa do que a gente quer. A gente fala em qualquer projeto na minha empresa, na 3M, quando que a gente abre a garrafa de champanhe? É quando acontecer isso, é quando eu atingir e crescer 100 clientes, é quando eu reduzir 10% do meu custo, 50%, o que seja. Mas essas visões claras para esse pessoal saber onde atingir. No mundo ideal, né, se esses times vão construindo esse caminho e vão investigando e descobrindo coisas, cada reunião é extremamente motivadora, porque vão chegar descobertas, vão quebrar paradigmas. Nossa, eu achava que o cliente queria isso, mas eu fui lá, entrevistei, pesquisei e descobri coisa nova. E todo mundo sente, né, uma tremenda energia de estar construindo uma coisa nova. Mas tem que ter transparência, comunicação intensa e a visibilidade, né, do que está acontecendo. Eu sempre percebi nos esforços de inovação das empresas que é muito crítico ter esses marcos de avanços em métricas duras de lucro, de venda, de redução de custo, mas que impacta o lucro. Se não tiver isso e ficar só nesse processo criativo e de tentativa, existe essa vulnerabilidade, a pessoa fala, para com isso que está tomando muito tempo, vamos lá vender, vamos trabalhar. Então, as principais métricas são sempre, e na 3M sempre foi, de quanto está sendo gerado de novos negócios, de novas vendas ou de margem que vem desses esforços. Esse é o principal. Isso sustenta a continuidade dos investimentos, vai deixar todo mundo com um bom humor de participar dessas reuniões, porque sabe que está construindo o crescimento. Pode até não ser tão romântico, se você tiver uma liberdade ou tiver um líder que defenda um investimento muito de longo prazo, que é o ideal, porque a inovação muitas vezes é construir seu caminho de longo prazo. Muita empresa não tem essa paciência, ela quer o resultado no trimestre, no mês, no ano. E algumas coisas de inovação, de transformação disruptivas, elas carecem, né, desse esforço mais longo, que depende de tecnologia, depende do comportamento do consumidor. Mas mesmo que seja uma coisa de mais longo prazo e preparação lá para o futuro, a gente precisa sempre desses marcos do que se conseguiu, do que se conquistou, construiu de conhecimento, para o pessoal continuar motivado para a nova etapa. A 3M recebe muita demanda para as pessoas virem conhecer o nosso modelo, o sistema, como é que a gente inova e tal. A ideia nunca é a pessoa aplicar o que a 3M faz, porque isso não tem sentido. Tem uns elementos universais que a gente faz aqui, a pessoa precisa capturar isso e tentar aplicar na realidade dela. O que a 3M faz? Ela olha sempre o futuro, ela tem um momento em que ela para, tem os rituais que ela para e um grupo de pessoas vai discutir para onde a gente pode ir. A gente trabalha com essas linhas de produto. Coisa fácil, básica, eu inovo nas categorias adjacentes. Isso aí, eu faço respirador, eu faço proteção auditiva, posso fazer capacete? Ah, posso. Posso fazer bota? Não, bota eu não quero. Vamos explorar agora trabalho em altura. Então, esse trabalho de olhar que categorias fazem sentido para o usuário, para aquele mercado, a gente faz esse ritual. Você pode ir além, além das linhas de produto, que a gente chama de adjacência, tal, eu posso fazer alguma coisa mais transformação, eu posso vender serviço, eu sou uma empresa que fabrica o produto, mas de repente posso agregar o serviço, eu vou lá instalar na casa do consumidor. De novo, eu sempre falo assim, adoro que as pessoas usem post-it, ajuda a 3M, mas não é essa coisa randômica do cara vir, eu cheguei com uma ideia. Você tem que construir um ambiente que permita isso. Ele tem que olhar esse espaço aí, o benchmark é importante. O que estão fazendo nos Estados Unidos? Entra no YouTube, procura, se puder, leia a revista
de varejo, quais são as tendências, quais são as tecnologias, visita outros mercados. Mas só se você antes saber mais ou menos quais são seus alvos. Você tem que, a gente fala, construir um pouco o mapa do teu futuro, para não ser assim tão randômico, como muita gente às vezes pensa que é inovação. Outro pilar é cliente. Se você precisa criar valor, é preciso entender o que é valor para esse cliente. Aí eu nas histórias falo, a 3M faz isso, faz aquilo, faz método, mas muitas vezes não precisa gastar milhares de dinheiros com pesquisas de mercado. Se você tiver, se tiver, maravilha. Mas, cara, vai no campo, vai lá e visita. Você sai na rua, entrevista, quando o teu cliente estiver lá, você vai lá perguntar para ele, faz um monte, faz um número mínimo ali, que seja um padrão, né, suficiente para entender um pouco o comportamento. Isso exige seu tempo, mas se você foca nos teus clientes, eles vão te dizer um monte de coisas que poderiam ser melhores, ou que eles estariam buscando, né, e que você pode ofertar. A gente muitas vezes pensa que, você está falando de inovação, a empresa tem que inventar uma nova pólvora. Não, e não é. Se você olhar para onde você quer ir, e se você for investigar clientes, olhar mídia, visitar feiras e principalmente, né, escutar muito os clientes, você vai ter um monte de ponto, de gap, de oportunidade, de experiência que você pode melhorar. Isso é inovação. Desde que deixou o cliente mais feliz, satisfeito, comprando mais e melhorou o teu resultado. Então é inovação. Bacana, não? Vamos recapitular os 10 passos apresentados por Serafim? Fazer com que todos entendam o que é inovação. Mapear oportunidades internas e externas. Definir quem irá participar do comitê de inovação. Transformar a inovação em um processo. Saber o que se está buscando. Definir os momentos de estourar o champanhe. Reduzir os riscos de o projeto falhar. Definir métricas ligadas ao lucro. Mapear as adjacências do seu mercado e olhar para o futuro. Entender o que é valor para o seu cliente. Saber que você não precisa reinventar a roda para inovar. E aí, curtiu esse vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal, porque a nossa viagem em busca de histórias inspiradoras e boas lições para o seu negócio continua no próximo vídeo. Até lá!